Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professor Pablo aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática aqui com vocês, nossos queridos alunos aí da SEMEC aqui de Teresina. Hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade a resoluções de exercício. Vocês estão vendo essas últimas aulas aqui no 9º ano, a gente está resolvendo exercícios voltados para aquela habilidade sobre relações métricas no triângulo retângulo. Vocês lembram que são algumas fórmulas, a gente precisa treinar bastante. Como eu já falei aqui algumas vezes, vocês precisam treinar para vocês fixem esses ensinamentos, né? Matemática a gente só aprende treinando bastante. Então, por isso que essas últimas aulas são de resoluções de exercícios para que vocês consigam pegar essa habilidade muito bem, tá? Porque é uma habilidade muito importante, essas relações métricas no triângulo retângulo, principalmente o teorema de Pitágoras, ela é muito importante para os ensinos de matemática de ensino médio para a vida toda. Então, vocês precisam saber aplicar essas fórmulas e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá, vamos aqui hoje. Por favor, pessoal, peguem aí o caderno de vocês, nós vamos fazer hoje muita atividade, vocês vão trabalhar bastante, tá certo? Peguem aí o caderno de vocês, lápis, borracha, porque treinar, a gente vai fazer daquele jeito, deixar aquele tempinho para vocês fazerem, tentarem fazer, depois a gente volta e resolve aqui para você ver se você acertou ou não, tá bom? Então vamos lá, nossa habilidadezinha de hoje, nosso conteúdo aí de hoje, mais uma vez, é as relações métricas no triângulo retângulo, certo? E a nossa habilidade de hoje, vocês já conhecem, já vem estudando essa habilidade aqui nos últimos dias, né? Que é demonstrar relações métricas no triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Essa demonstração dessas formas, utilizando a semelhança, o professor Caio já fez isso aqui até muito bem, né? Fez isso aqui muito bem para chegar naquelas formas, fazendo aquela semelhança entre os triângulos que a gente consegue formar lá os triângulos retângulos, né? Na figura. E aí aqui comigo também vocês já viram uma resolução de exercícios, alguns exercícios a gente já resolveu, né? E aí vocês lembram desse triângulozinho aqui, que eu já conversamos sobre ele, né? Os nomes, tudo aqui que vocês precisam saber, o que é o A, o que é o B, o que é o C, o que é o M, o N, essas projeções, certo? Então você tem que lembrar aqui, ó, aqui nós temos aqui, o A é a hipotenusa do triângulo ABC, né? Porque aqui nós temos outros triângulos aqui nessa figura. Aí nós temos aqui o triângulo C, o triângulo B, são os catetos. Esse M, nós já falamos com você, ele é a projeção. Lembrado que é a projeção? Como se fosse aquela sombra, né? Como se fosse a sombra formada pelo lado do triângulo. E aqui nós temos aqui o M é a projeção do B, o N é a projeção do C. E a H aqui é a altura desse triângulo, né? Desse triângulo ABC. Sempre lembrando, pessoal, para você não precisa, você não deve, né, se prender à questão de letra para a fórmula. Você tem que entender o que representa cada ladozinho desse, né, para que você possa desenvolver as questões. Não se prender à letra não, porque às vezes a letra muda, né, e aí não pode ser que nem o Chaves, né? O Chaves, se mudar a fruta, ele não sabe fazer a conta. Então vocês não podem fazer isso também, mudar a letra e não saber mais fazer a conta. E aí, lembrar dessas formulazinhas, né? Como eu disse, nós temos aí as fórmulas, que, como eu disse, o professor Caio já fez essas demonstrações, chegou nessas fórmulas, né? E hoje, principalmente, pessoal, nós vamos utilizar bastante essa última aqui, que é a mais importante, a mais conhecida, que é o teorema de Pitágoras, né? Essa daí é muito importante. Mas aqui, ó, lembrar dessa aqui. Essa aqui, o B e o C, ó, como é que é essa forma? O B e o C são os catetos, né? Significa o quê? Que o cateto do triângulo ao quadrado é A, que é a hipotenusa do triângulo, vezes M, no caso aqui a projeção. Sempre lembrar dessas formas, a projeção. E aqui, ó, nós temos a altura ao quadrado, ela é igual à multiplicação das duas projeções, né? Multiplicação das duas projeções. E também vocês viram que às vezes, dependendo da questão, a gente precisa achar mais uma medida para realmente achar o que realmente a questão quer, né? Então vamos lá, vamos deixar aqui um pouco de conversa e vamos passar logo para as questões, tá certo? Então vamos lá.
Então a primeira questão diz aí, ó, observe aí a figura. Temos aí essa figurazinha, certo? E o que é que ele diz aí, ó? Sendo a altura do triângulo equilátero 9 raiz de 3, tá? A altura está na figura, né? A medida do lado desse triângulo é. Então ele quer saber aqui a medida do lado desse triângulo. Medida do lado. Essa daqui vai dar um trabalhozinho porque vai ter fração, né? Essa daqui eu vou fazer, a gente começa sempre, eu vou fazer isso aqui para vocês. Ó. Então tá aí a figura, ele quer saber a medida do lado desse triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Triângulo que tem todos os lados iguais, certo? Na figura mesmo já está até mostrando que o lado aí ele chamou de L, né? Então todos os lados aqui mede L, ele quer saber quanto é o lado, ele deu só a altura do triângulo, certo? Eu tenho até que botar aqui, mas como ele disse aqui, ó, ele disse que isso aqui é a altura, né? Ele disse que isso aqui é a altura. Se isso aqui é a altura, pessoal, então aqui, ó, formou um ângulo de 90 graus, tá? Beleza. Então vamos ver aqui, ó, tem espaço lá, vamos ver aí. A figura tá aí, ele quer saber a medida do lado, tá certo? Então, ó, sabendo o quê? Que isso aqui é um ângulo de 90 graus. Então aqui nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, né, pessoal? Facilmente o teorema de Pitágoras. Lembrando só o quê? Eu preciso saber aqui os lados, né? Então, se aqui é 90 graus, eu vou utilizar só com um pedaço, né, do triângulo todo. Eu vou utilizar esse ladinho aqui do triângulo, porque isso aqui é um triângulo retângulo. Aí, aqui tem uma propriedade muito interessante aqui do triângulo equilátero, né? Que essa altura aqui, ela divide esse lado exatamente no meio, pessoal. Isso você precisa saber, lembrar. Esse triângulo, essa altura, ele diz que isso aqui é a altura, então ele divide esse ladinho aqui exatamente no meio. Agora, se esse lado é L, como é que vai dividir no meio? Aí vai ficar quanto? Vai ficar, ó, L sobre 2. Esse pedaço aqui é L sobre 2, certo? Dividiu no meio, metade, ok? Então aí a gente vai conseguir aplicar o teorema de Pitágoras, né? Utilizar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Nesse triângulo aqui, ó. Certo? Então aqui quem é a hipotenusa? A hipotenusa é esse lado, ó. Então vai ficar, ó, L ao quadrado vai ser igual aos lados ao quadrado, né? Essa altura aqui a gente sabe que é o quê? 9 raiz de 3, ó. 9 raiz de 3. Vou colocar aqui entre parênteses, né? Porque tem raiz ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Qual é o outro lado ao quadrado? Esse L aqui, ó. L sobre 2 ao quadrado. Também vou colocar entre parênteses porque é uma fração. Tá certo? Pronto, agora aí é só fazer os cálculos. Só tem uma variável que é o L. A gente vai conseguir resolver aí, certo? Então vamos lá. Então, pessoal, olha, vamos resolvendo aqui, ó. L ao quadrado, a gente não consegue resolver L ao quadrado. 9 raiz de 3 ao quadrado. Vamos lá. 9 ao quadrado, 9 vezes 9 é 81. Vezes raiz de 3 ao quadrado é 3, certo? Mais, aqui, ó, L ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado vai ficar L ao quadrado sobre 4, certo? Porque o quadrado é do L e do 2. Então, 2 ao quadrado é 4. Muito bem. Eu vou passar esse termo aqui que tem um L. Não, não vou passar não. Vamos deixar aqui. A gente vai passar só depois que tirar o MMC. Então, L ao quadrado vai ser igual a 81 vezes 3. 81 vezes 3, pessoal, dá 243. Mais L ao quadrado sobre 4. Bem, para a gente resolver isso aí como tem uma fração, a gente precisa tirar MMC, né? Só que o MMC aqui a gente não precisa calcular porque só tem um 4, então é o próprio 4, né? Então, vamos resolver aqui, vai ficar o quê, ó? Aqui vai ficar 4 igual, e esse lado aqui também vai ficar o 4, certo? Aí a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, sabendo que nesses aqui tem 1, né? Então, 4 dividido por 1, 4. 4 vezes L ao quadrado é 4L ao quadrado. Aí vamos lá, ó, esse 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 243. 4 vezes 243. Bem, vamos ver aqui, né? 243 vezes 4. 4 vezes 3 é 12, vai 1. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17, vai 1. 4 vezes 2 é 8, 8 mais 1, 9. Então, dá 972. Mais 4 dividido por 4 é 1.
1 vezes L ao quadrado é L ao quadrado. Então, esse 4 aqui, o denominador tem dos dois lados, a gente tira. E eu vou passar esse L aqui, ó, lá para o primeiro membro. Então, vai ficar o quê, ó? 4L ao quadrado menos L ao quadrado, certo? Igual a 972. Vou botar aqui para cima, ó. 4L ao quadrado menos L ao quadrado, pessoal, vai dar 3L ao quadrado, igual a 972, certo? Então, L ao quadrado vai ser 972 dividido por 3. O 3 passa dividindo, tá? Então, L ao quadrado vai ser 972 por 3. Então, ó, 9 por 3 vai dar 3. 7 por 3 dá 2, sobra 1, fica 12. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, 324. Então, L ao quadrado vai ser a raiz quadrada de 324. Qual é a raiz quadrada de 324? L ao quadrado não, né, pessoal? Se eu botei a raiz aqui, esse L ao quadrado não tem, é só L, né? Então, qual é a raiz de 324? Será que tem raiz? Será que não tem? Então, vamos ver, né? Se tem raiz ou não. Vamos fatorar, tá bom? Vamos fatorar para a gente ver se tem raiz. 324, ó. Vou pegar aqui esse espacinho aqui. Dá por 2, né? Vai dar 162, ok? 162. Por 2 dá 81. Por 81 não dá por 2. Olha a conta sumindo. 81 não dá por 2. Muito bem. 81 dá por 3, que dá 27. 27 dá por 3, que é 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Será que esse número tem raiz? Tem raiz exata, né, pessoal? Então, olha só, por que ele vai ter raiz exata? Olha, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Olha só, eu dividi aqui, ó, porque aqui tem 3, né? 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, esses quadrados aqui todos vão cortar com o índice, ó. Vão cortar com o índice. Então, vai sobrar só o quê? O espaço aqui quase não dá, né? 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Muito bem. Então, aí a gente achou, ó, um trabalho danado, né? Muito grande a conta. Mas é muito questão de escrever contazinha, que essas continhas aqui vocês sabem fazer tranquilamente. Então, vamos ver se nós temos solução lá. 18, letra, temos aqui, letra C. Certo? Letra C. Então, continha aí muito interessante, né? Continha aí muito interessante. Vocês viram que a gente precisava saber dessa, lembrar dessa propriedade aí do triângulo equilátero, né? Que divide exatamente no meio. Deu uma fração, deu muito boa essa daí, tá bom? Muito bem, agora poder com vocês, tá bom? Agora eu vou deixar aí com vocês para vocês fazerem aí. Olha só a segunda aí, ó. Ana teve que enfrentar uma subida no percurso para casa, como mostra a figura. Olha aí a Ana no carrinho dela subindo aí, né? Quantos metros de subida Ana percorreu? Essa daí é bem rápida, bem fácil. Vocês vão responder rapidamente. Eu vou dar aí só uns 2 minutinhos aí para vocês. Vamos lá.
voltamos, fizeram essa daí, rapidinho essa daí, deu para vocês fazerem, né? Então vamos lá. Como vocês podem ver, essa subida aqui, ela está sendo representada por um triângulo retângulo, né? Essa rampa foi feita aí em um formato aí de um triângulo retângulo, onde nós temos aqui o ângulo reto, né? Aqui nós temos os dois catetos e a rampa aqui é a hipotenusa, que é o que ele quer saber, né? Então a gente vai botar aqui para ser x, certo? Então aqui a gente tem, ó, x ao quadrado, a gente sempre começa pela hipotenusa, né? Então x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. São os catetos, né? Então aqui vai ser bem rápido, ó, como eu disse. X ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, 6 vezes 6, né? 36. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Então, x ao quadrado, pessoal, vai ser 36 mais 64, dá exatamente 100. Então, x vai ser a raiz quadrada de 100. E aí, a raiz quadrada de 100, todo mundo sabe que é 10. Então, aí, temos aí que essa rampa, esse tamanho aí que a Ana vai percorrer aí é uma medida de 10 metros. 10 metros. Temos aqui a letra B. Vai eu riscando no 14. Raiz de 14. Letra B, certo? Então, bem fácil aí para você aplicar aí o teorema de Pitágoras. Bem simples, né? Beleza, vamos lá. Temos muito tempo ainda, dá tempo a gente fazer hoje muitas questões. Então, olha só. Essa biainha é muito clássica e fácil também. O portão de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Então, a medida da trave de madeira que se estende do ponto A ao ponto C, como está aí na figura, né? Quanto é que mede essa trave? Isso aí a gente vê muito em porteira, né? De fazenda, de roça, essas coisas, a gente vê muito. Isso aqui é muito importante, essa arte que a gente tem bem aqui, ó. No caso aqui, que ele quer essa medida aqui, né? Essa arte ela é muito importante aí para segurar o portão aí. Então, eu quero ver que tamanho aí tem que ser essa arte aí. Vocês vão me dizer aí, 2 minutinhos aí, rapidinho vocês fazem. Vamos lá.
Vamos lá, de volta. Isso aí fizeram, né? Esse aqui, pessoal, é o triângulo retângulo mais clássico que tem aí na matemática, certo? É um triângulo retângulo clássico, que até os valores dá na sequência, né? 3, 4 e 5. Claro, a resposta aqui vai ser 5, né? Letra C. Mas é um triângulo clássico. Toda vez que vocês identificarem aí no triângulo 3, 4, o outro com certeza vai ser 5, né? O outro lado. Mas vamos mostrar aqui, né? Então, esse aqui eu vou chamar de x, né? Que é o ladinho que a gente quer procurar. E a gente vai começar com ele porque ele é a hipotenusa, né? Que aqui está o ângulo de 90 graus. A hipotenusa é o lado oposto. Então, aqui, ó, vai ser x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí, o lado que você quiser começar aqui, né? Você tem sempre que começar com a hipotenusa. Agora, os outros, quem botou 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá correto, sem nenhum problema, tá? Então, x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado. 3 vezes 3, né? É 9. 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Por favor, eu não acredito ainda que tem gente aí que botou 6, né? 3 ao quadrado, 6. E 4 ao quadrado, 8. Não é assim, né? Vocês já passaram dessa fase. Então, x ao quadrado vai ser 9 mais 16 dá 25. Então, x, claro, vai ser a raiz quadrada de 25. E aqui vocês podem perguntar, por que o professor não está botando mais ou menos a raiz quadrada de 25? Mais ou menos a raiz quadrada de 100 na questão anterior? Aqui eu não vou botar o mais ou menos, não é necessário, porque o problema está falando de uma medida, né? Então, a gente não vai ter o valor negativo. O valor negativo ele não serve. Então, a gente usa mesmo só a raiz positiva mesmo, tá? E a raiz quadrada de 25 é 5, né? Então, por isso que o x aí, claro, vai ser 5, letra C. Letra C aí, bem tranquila essa daí para vocês, né? Vamos para a próxima. Próxima, nós ainda temos um tempinho aí. Se não der tempo para a gente corrigir aqui, vocês vão fazer, vão fazendo aí. Vamos lá. Eu vou dar um tempinho aí para vocês resolver essa quarta questão aí, que é a altura do triângulo isósceles abaixo. Lembrando que o triângulo isósceles é o triângulo que tem dois lados iguais e o diferente, né? E aí ele quer saber a altura. É parecido com a primeira que eu fiz lá no início da aula, tá? Vamos lá, vamos dar um tempinho aí, 2 minutinhos, 3 minutinhos aí para vocês. Vamos lá.
E aí, pessoal, conseguiram? Se vocês identificaram aí direitinho, vocês vão fazer essa questão aqui sem fazer cálculo. Pela questão anterior que eu falei até, do triângulo lá mais famoso, triângulo retângulo mais famoso e conhecido, né? Então, nossa aula está terminando, mas eu vou responder aqui bem rapidinho aqui, da próxima aula a gente vai fazer o cálculo. Ó, o que é que ele quer? Ele quer, né? Ele está querendo aqui, ó, essa medida aqui. No negócio aqui é ruim de fazer isso aqui reto, tá, pessoal? Isso aí é para ser reto, tá bom? Então, ele quer essa medida aqui, que é a altura, ok? Então, olha, essa altura, lembrando lá da primeira questão, né? Então, essa altura divide esse lado exatamente no meio, no triângulo equilátero e no triângulo isósceles existe essa propriedade, tá? Aqui no triângulo isósceles, isso só acontece na medida que nessa altura relativa à base, que a base é o lado que fica a medida diferente, né? Então, essa altura corta exatamente no meio. Então, se esse lado aqui é 6, aqui é quanto? 3 e aqui é 3, né? Então, olha, para a gente saber essa alturazinha, ó, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 5. Quanto será que dá essa altura? Né? Lá no triângulo que eu falei para vocês, um triângulo bem famoso. Mas eu vou calcular, fazer o cálculo dela só na próxima aula. Vocês vão ficar aí, eu acho que vocês acertaram, mas vocês vão ver só na próxima aula o cálculo dessa questão. Quero que vocês fiquem aí nessa, achando aí se acertaram, se não acertaram, mas essa é bem fácil, acredito que todo mundo já acertou, certo? Então, na próxima aula a gente vai começar resolvendo essa questão. Espero que vocês me aguardem. Tchau, até mais. Olá pessoal, de volta, eu disse para vocês que era bem rápido. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui nossa aula de resolução de exercício sobre relações métricas no triângulo retângulo. Comigo aqui mais uma vez, professor Pablo aqui, para os alunos do 9º ano aí da SEMEC Teresina, tá bom? Então vamos lá, eu deixei aí na última aula, pessoal, deixei essa questão aqui para vocês, né? Deixei essa questão aqui, que ele quer determinar aí, que a gente determine a altura desse triângulo isósceles, né? E nós vimos lá, né, que a altura é essa medida aqui, né? Essa altura aqui desse triângulo. Essa aqui é a altura em relação à base, né? Porque um triângulo, pessoal, ele tem, na verdade, 3 alturas, né? Depende de onde a gente está vendo. Um triângulo ele tem 3 alturas. No caso aqui, faltou até esse detalhe aqui, que é essa altura relativa à base aqui. E aqui a gente tem uma base porque é o lado que é diferente, né? O lado que é diferente, como é um triângulo isósceles, tem 2 lados iguais, um lado diferente é o que a gente chama de base, tá bom? Então ele quer essa medida aí, né? Lembrando, né? Vocês lembram que eu disse para vocês que isso aí é para ser reto, né? O meu aqui ficou meio feio, tá bom? Eu vou chamar aqui a altura de H, né? Para não botar o X, poderia ser X, não tem problema, né? Mas eu vou botar aqui H que é para ficar bonitinho. E como eu disse para vocês, essa altura aqui, pessoal, ela divide aqui esse lado em 2 pedaços iguais, né? Então aqui é 3, já que ele é 6. E aí vocês lembram de uma questão anterior que eu tinha feito, falei desse triângulo, olha, aqui 3, aqui 5. Então esse outro aqui é aquele triângulo da sequência, 3, 4 e 5. Os lados são 3, 4 e 5. Então é claro que essa resposta aqui vai ser a letra B, 4. Quem acertou aí, né? Mas vamos procurar aqui, eu vou fazer porque para vocês verem como é que faz. Aqui nós vamos começar com quem? Com H? Claro que não. Aqui nossa hipotenusa é o 5, então a gente tem que começar sempre pela hipotenusa. Teorema de Pitágoras, a gente sempre aplica começando da hipotenusa, né? Então vai ser 5 ao quadrado, vai ser igual a H ao quadrado mais 3 ao quadrado, certo? Que são os catetos, os outros lados. Então vamos lá, 5 ao quadrado, pessoal, dá 25, né? Não é 10.
Aqui, h ao quadrado mais 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, né? Vou botar o 9 para cá, pessoal, vai ficar 25 menos 9, certo? Igual a h ao quadrado. 25 menos 9, pessoal, 16, igual a h ao quadrado. E aqui, como tá, a gente pode inverter a ordem, né? Eu vou saber só o h, para a gente saber o h, o que a gente tem que fazer? Tirar a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Pronto, olha aí. Como eu disse, né? Mostramos e provamos que é 4 a resposta. Certo, pessoal? 4 aí. É bem tranquilo, bem fácil, né? Isso aí dá para vocês fazerem tranquilamente. Mas lembrando que isso aí é aquele triângulo retângulo famoso, 3, 4, 5, 3, 4 e 5. Certo? Muito bem. Então, vamos dar continuidade aí. Tá muito fácil essas questões, né? Mas a gente ainda vai continuar com mais uma fácil aí também, tá bom? É muito fácil aí para vocês fazerem essa questão aí também. As difíceis ainda vai vir ainda, tá bom? Então vamos lá, olha. Na quinta questão diz o seguinte: na situação do mapa abaixo, deseja-se construir uma estrada que ligue a cidade A à extremidade BC, com o menor comprimento possível. Essa estrada medirá em quilômetros, certo? Então ele quer ver aí ele quer saber aí essa distância aqui que tem que fazer aqui, ó. No caso aqui, essa medidinha aqui. Ele quer saber aí qual o tamanho que dá para fazer essa estrada aí. Como vocês estão vendo aqui, é um ângulo reto, certo? Isso aqui é um ângulozinho reto, então isso é um triângulo retângulo. Então, bem fácil aí aplicar aí o teorema de Pitágoras, ok? Muito fácil aí para vocês, vou dar aí o tempinho aí para vocês tentarem fazer aí. Vamos lá, é com vocês. Vamos lá, pessoal, estamos de volta. Bem fácil essa daí, né, para vocês. Então, eu vou aqui colocar aqui desse lado, vou chamarzinho aqui de X, tá certo? Chamar aí de X, muito bem. Então,
Teorema de Pitágoras aqui é só para você lembrar que você tem, não necessariamente você tem que começar pela letra, você começa pela hipotenusa. Então é a primeira coisa que você tem que identificar no triângulo, certo? E a hipotenusa aqui é 50, tá bom? Então a gente vai começar aqui, ó. 50 ao quadrado vai ser igual a 40 ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Sempre começando pela hipotenusa. O Teorema de Pitágoras sempre começa pela hipotenusa, tá? E 50 ao quadrado? Basta saber 5, né? 5 ao quadrado é quanto, pessoal? É 25. Então, 50 vai ser 2.500. 40 ao quadrado? 4 ao quadrado, pessoal, é 16. Então, 40, 1.600. Mais x ao quadrado. Eu não sei se vocês notaram aqui, ó. Aqui vai recair naquele triângulozinho famoso, que é o 3, 4, 5. Só que aqui não é 4, né? É 40. E não é 5, é 50. Então aqui esse x vai ser quanto? 30. Muito bem, vocês são danados. Mas vamos mostrar isso aqui, né? Então eu vou passar, ó, esse 1.600 para o primeiro membro, vai ficar 2.500 menos 1.600, igual a x ao quadrado. 2.500 menos 1.600, pessoal, dá 900. Igual a x ao quadrado. Então, para a gente saber o x, né, basta tirar a raiz quadrada de 900. A raiz quadrada de 900, pessoal, vai dar 30, como eu havia dito. Então, aqui a resposta, letra B, certo? Letra B de bola. Muito fácil até agora, né? Até agora todo mundo fazendo aí atividade bem facinho. Só começou a primeira que foi difícil, né? Mas a primeira foi eu mesmo que fiz, deu nem trabalho não. Vamos lá, vamos ver aí a questão de número 6. Questão de número 6, vejam só. Suponha que a figura abaixo representa um jardim retangular, cujas medidas dos lados são expressas em metros. Nesse jardim existe um caminho em linha reta na diagonal que liga o ponto B ao ponto D. Vamos ver a figura, né? O comprimento desse caminho é... Então, tem aí o caminho, certo? Temos aí um jardim. E aí tem esse caminho, que é a diagonal aí desse retângulo, né? Que esse jardim é retangular, ele fala aí. Então, é um retângulo. Então, é a diagonal desse retângulo, a gente quer saber. E aí? Vamos lá. Vamos dar aí um tempinho aí para vocês, 2 minutinhos aí para vocês tentarem fazer.
Vamos lá. De volta, pessoal. Vamos lá. Tranquilo isso aí, né? Isso aí o mais difícil seria fazer essas contas, mas eu acho que vocês tiraram de letra, né? Então, pessoal, essa diagonal, o Teorema de Pitágoras se aplica bastante para descobrir essas diagonais de quadrados, de retângulos. Todos a gente usa o Teorema de Pitágoras, né? Então, aí é um retângulo, né? Essa figura tem o desenho de um retângulo, essa praça, esse jardim. E aí ele quer saber esse caminhozinho aqui, né? Eu vou chamar esse caminhozinho aqui de X. E esse é um retângulo, pessoal, vocês têm que ver o triângulo, o retângulo, ele tem todos os ângulos retos, né? Os ângulos que ele tem é reto. Então, a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Um quadrado também tem todos os ângulos retos. Então, a gente também pode aplicar o Teorema de Pitágoras quando a gente está descobrindo a diagonal, beleza? Então, aqui nós vamos começar. Essa diagonal aqui, ela é hipotenusa, então a gente vai começar pelo x. Então, vai ser, ó, x ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual. O lado aqui, 8 e 15, né? Então, 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, a gente tem aqui, ó, x ao quadrado vai ser igual. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, né? 64. 15 ao quadrado, pessoal, 15 vezes 15. 15 vezes 15, pessoal, é 225, certo? 225. Então, x vai ser x ao quadrado, né? 64 mais 225, vamos ver. 225 mais 64. 5 mais 4 dá 9. 2 mais 6 vai dar 8. E aqui sobrou 2, né? Então dá 289. E esse número, será que tem raiz, pessoal? A gente precisa da raiz de 289. Será que esse número tem raiz? Tem, é 17, certo? Então, a raiz quadrada aqui vai ser 17. Muito bem. 17 vezes 17 dá 289, podem ter certeza. É uma raiz assim que às vezes não aparece muito, vocês podem não conhecer, mas ela existe, tá bom? Então, simples também, aplicar o Teorema de Pitágoras, bem fácil, bem rápido, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para a próxima, né? Então, agora vai começar a aparecer as questões mais complicadinhas, né? Então, a questão 7 aí pede para você determinar essa altura aí, x abaixo, certo? Determinar a alturazinha x. Então, com vocês, vamos lá.
Vamos voltar. E aí, pessoal, conseguiram? Essa questão número 7 é uma questão aí bem chatinha, porque ela envolve lá uma daquelas fórmulas que a gente usa pouco, né? A gente não usa muito. Vocês lembram lá aquelas fórmulas que eu mostrei para vocês no início lá da primeira aula, da aula anterior? Lá tinha várias fórmulas, né? Da projeção, dos catetos. Lembrar lá, só utilizando aqui lá as letras, né? Vocês lembram que tinha uma b ao quadrado igual a vezes m, tinha lá c ao quadrado igual a vezes n, né? Tinha do teorema de Pitágoras, né? E tinha da altura, né? Como ele quer saber aqui a altura, pessoal, tem a altura ao quadrado igual a m vezes n. Mas vocês lembram que m e n são as projeções. Não dá para a gente aplicar essa fórmula aqui, porque eu precisava saber aqui, ó, m e saber aqui n, né? E a gente não sabe. Eu sei que ele todo é 13, mas a gente não sabe quanto corresponde cada pedacinho desse, né? Muito bem. Então, a gente poderia utilizar, a gente poderia achar o m ou o n, né? Com o que a gente tem aqui, a gente consegue. Só que aí daria muito trabalho. A gente tem uma fórmula que a gente consegue ver isso aí. Era a penúltima lá, que era qual? Era aquela, ó, B vezes C, os catetos, é igual a A vezes H. Tem essa fórmulazinha aqui, ó, onde o B e o C são os catetos. Nós temos aqui, ó, os dois catetos, né? Temos aqui 12 e 5. E nós temos aqui o A, que é o 13, que é esse tamanho. Então, a gente vai utilizar, pessoal, essa fórmulazinha aqui, ó, certo? B vezes C igual a A vezes H. Então, vamos lá. B e C. Então, B eu vou dizer que é o 12 e o C eu vou dizer que é o 5. Então, 12 vezes 5, certo? O A é 13 vezes o H. O A é a hipotenusa, né? Então, vamos lá. 12 vezes 5, pessoal, dá 60. 13 vezes H é 13H. Tranquilo, né? Então, para a gente saber H, pessoal, o 13 tem que passar dividindo, né? Então, H vai ser 60 dividido por 13. Essa divisão aí não dá para a gente fazer, pessoal, ela é uma divisão exata, não dá nem para simplificar, né? 13 é um número primo, não dá para a gente simplificar, o 13 só simplifica por 13, né? Então, fica desse jeito, é só essa fração, 60 sobre 13, tá? Se a gente tivesse um número decimal, a gente poderia dividir, mas deixando na forma de fração tá bem. Aqui é só para você lembrar de utilizar essa fórmula, que essa fórmula ela é um pouco... É difícil de ser utilizada, ela não aparece muito, mas vocês têm que lembrar, tá bom? Muito bem. Fácil. Revimos aí as fórmulas. A gente vai precisar delas agora, tá? Vamos ver aí a próxima questão. A próxima questão, questão número 8, é para você... Eu botei algumas letras para a gente ir fazendo, o que der tempo, né? Para vocês irem fazer aí os valores que estão desconhecidos. Então, na letra A gente tem aí a medida dos dois catetos, B e C, e tem a medida da altura. A gente tem que achar esses três valores, tá? Os dois catetos e a medida da altura. Tentem aí procurar um pouco, tentem aí encontrar. Eu vou dar um tempinho a mais aí para vocês, uns 3 minutos, para vocês fazerem aí, tá? Vamos lá, com vocês.
Voltei. Não dei o tempo aí para vocês, pessoal, porque senão não vai dar tempo a gente responder aqui, né? Porque aí tem uns cálculos interessantes, as raízes não são exatas, você precisa fatorar, né? Fazer a decomposição para você excluir, tirar termos de dentro do radical, enfim. Vocês vão ver aqui. Então, eu vou começar aí achando o H, ou B ou C, tanto faz, né? Vamos começar até pela ordem das formas, vamos achar aí o B primeiro, né? Como é que a gente acharia esse B aí? Lembrar lá da forma, vocês lembram? B ao quadrado é igual a A vezes M, onde esse A é quem? A é esse tamanho aqui todo, ó, que é a hipotenusa do triângulo. E o M é quem? É a projeção, é a sombrazinha do B, certo? Então vamos lá. B ao quadrado vai ser igual a... Quanto é isso aqui tudo, pessoal? 20, né? 15 mais 5, então vai ser 20 vezes M. O M, pessoal, é esse pedacinho aqui, ó. No caso, 15, certo? Muito bem. Então, B ao quadrado vai ser igual 20 vezes 15, 300, certo? 300. Então, olha, B vai ser a raiz quadrada de 300. Vixe, eu fiz uma raiz muito grande, né, pessoal? Não precisa isso tudo. Então, é a raiz de 300. E aqui, pessoal, eu não vou fazer a decomposição, vou só colocar aqui como é que ficou. Vocês vão fazer aí, ó, vocês vão decompor, vão fatorar o 300. Eu até fiz aqui, ó, 300 dá 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Então aqui, ó, nós vamos ter que o B vai ser igual a 10 raiz de 3, certo? Vamos ver o C. C é a mesma coisa, ó. C vai ser igual a A vezes N, né? C ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser igual, o A é o mesmo, é 20, e o N é a sombra aqui do C, né? Então, 20 vezes 5. Então, C ao quadrado vai ser igual, 20 vezes 5 é 100, né? Então, C vai ser igual a raiz quadrada do 100, que é 10. Tranquilo, né? Então, achamos aí o C. Então, falta achar só o H, certo? O H, nós vamos utilizar aquela formulazinha conhecida do H, ó, que é H ao quadrado é igual a M vezes N, certo? M vezes N. Então, H ao quadrado vai ser igual. O M e o N são esses valorzinhos aqui, né, ó? 15 e 5. Então, vai ficar 5 vezes 15. Então, H ao quadrado vai ser igual. 5 vezes 15, pessoal, 75. E aí, mais uma vez, ó, você precisa, né, que aqui é a raiz de 75. Decompor, fatorar o 75, vocês vão ver lá, vocês vão conseguir achar que o H vai ser 5 raiz de 3. Tá certo? Então, isso aqui foram continhas que vocês aprenderam aí lá no início das aulas. Então, aí nós achamos aí os 3 valores que estavam desconhecidos aí, né, nessa figura. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, hoje de mais uma atividade aqui com muitas questões para vocês resolverem, para vocês treinarem aí. Espero que vocês tenham treinado bem em casa. Façam as atividades aí dos professores, muita atenção, fiquem em casa e até mais. Tchau. Olá, gente, tudo bem? Sou a professora Elinalva Barbosa, professora de Ciências da Escola Municipal Angelim. Hoje estou aqui para falar sobre um novo ramo da física chamada de acústica, tá? Então, eu espero que estejam com saúde, estejam felizes, né? Estejam estudando também, né? A gente acompanhando as aulas pela TV, como também acompanhando as aulas
ministrada pelos seus professores, né, pelos professores da rede municipal de ensino. Um grande abraço para meus colegas professores. Então, nós iremos iniciar hoje uma nova área, né, que é exatamente a acústica. Vale a pena conferir, vamos à aula, né? Vamos pegar os livros, vamos pegar os nossos materiais, né, gente, para que vocês possam, né, acompanhar o que eu vou falar, que vocês aprendam, né, internalizem o conteúdo com facilidade, tá certo? Pois vamos lá. Então, gente, como eu disse, né, anteriormente, né, hoje nós iremos iniciar mais um ramo, né, mais uma divisão da física, chamada de acústica, tá? Então, vocês estão percebendo que nós estamos estudando exatamente essa área da física, a física que estuda os fenômenos naturais, né? E ao estudarmos essa física, já passamos pela mecânica, lembram? Que é a parte da física que estuda os movimentos. Aí vimos a cinemática e a dinâmica, né? A cinemática estudando o movimento, né, puramente, sem observar as causas, e a dinâmica não. A dinâmica estudava exatamente a causa dos movimentos, tá certo? E hoje vamos para uma nova área, né, que é a acústica, tá? Pois bem, então nossas habilidades são, primeiro, compreender os processos de reflexão, de absorção e de transmissão de ondas em diferentes meios, como também compreender modelos que relacionem a amplitude e a energia das ondas, tá certo? Pois vamos lá. Então, primeiro, professor, então, o que é essa acústica que você já falou tanto, né? Então, gente, essa palavra, na verdade, ela não é novidade para a gente, né? Quando você fala em acústica, você lembra de som, não é? A gente lembra de um termo que é muito falado, né, por todos nós, não é verdade? Então, professora, e o que é esse som? Né? O que é o som? Bom, gente, o som, ele recebe vários conceitos, né? Então eu peguei um conceito bem clássico, que diz assim, que o som é um fenômeno ondulatório. O que quer dizer isso? Que o som, gente, ele é uma onda mecânica, uma onda que provém, por exemplo, de um corpo sonoro. Então, um corpo sonoro vai produzir som, esse som se propaga em um determinado meio, através de uma onda sonora, e essa onda sonora, consequentemente, vai ser absorvida, né? Por exemplo, nós temos essa propriedade de absorção dessas ondas através da nossa orelha, né? Que eu vou falar mais adiante. Então, você vai distinguir um determinado som, não é verdade? Pois bem, então, por exemplo, nesse momento eu estou falando, então eu estou emitindo, produzindo o som da minha voz. Professor, e como isso acontece, né? Nós já estudamos, né, gente, em aulas anteriores, em séries anteriores, que nós temos na nossa laringe as pregas vocais, né? Então, quando o ar, por exemplo, sai lá dos pulmões e chega na nossa laringe, o ar provoca a vibração dessas pregas vocais e, consequentemente, essa vibração provoca a produção do som da voz. Então, nesse momento, eu estou produzindo som e vocês estão, consequentemente, me ouvindo, não é verdade? Pois bem, então o som é exatamente isso. O som é esse fenômeno ondulatório, é uma onda mecânica. E esse termo mecânica, gente, é porque o som, ele necessita de um meio material para se propagar. Um detalhe, o som se propaga, gente, tanto no ar atmosférico, quanto na água, quanto em objetos, em fontes sólidas, né? Em estado físico sólido. Ou seja, o som se propaga, gente, nos mais diferentes estados físicos da matéria. Então, ele se propaga no ar, ele se propaga na água e ele se propaga em corpos sólidos, tá certo? Pois bem, só que nós iremos ver na aula de hoje muito esse termo, ondas sonoras. Eu vou falar muito a respeito disso. Então, professora, qual é a relação, né, que há entre as ondas sonoras e o som? Bom, é que o som, como eu disse anteriormente, ele vai ser produzido, né, por uma fonte sonora,
E esse som, quando ele se propaga através dessas ondas sonoras, tá certo? Muito bem. E um detalhe, gente, essas ondas, elas apresentam uma frequência mínima de, por exemplo, 20 Hz e uma frequência máxima de 20.000 Hz, quando eu estou trabalhando, por exemplo, o nosso ouvido, o ouvido humano, ou seja, a orelha humana, tá? Então, é uma frequência mínima e uma frequência máxima para essas ondas sonoras, tá certo? Pois bem, então, mais uma vez, repetindo, essa onda sonora necessita desse meio, né, de um meio material para se propagar e, consequentemente, o som é exatamente isso. É essa sensação que nós sentimos através da audição, né, que é um sentido nosso, né, a partir do momento que um corpo sonoro vibra, né? Então, o corpo sonoro vibra, produz som. Aí o som se propaga através de ondas e os nossos órgãos receptores encarregados pela audição, eles captam essas ondas e, consequentemente, serão transformadas em mensagens nervosas, elas chegam até o cérebro e é ele que vai fazer exatamente a distinção do som que foi produzido, tá certo? Pois bem, então, gente, por falar em onda, né, é necessário que a gente conheça, por exemplo, alguns elementos de uma onda, tá? Porque mais adiante eu vou falar sobre as propriedades do som, as características do som, as qualidades dele. E esses termos vão aparecer com frequência. Então é bom que a gente já visualize, né, esses termos e compreenda, consequentemente, cada um deles. Pois bem, então vamos imaginar que eu vou pegar uma corda, né? E eu vou pegar na extremidade, em uma das extremidades dessa corda. E eu vou também prender a outra extremidade em um determinado lugar. Podia ser, por exemplo, essa parede, né? Vou prender a outra extremidade da corda. E eu vou sacudir a corda nesse sentido. Então, quando eu faço esse movimento com a corda, olha o que acontece. Aparece algo semelhante, né, ao que eu estou colocando aqui. Ou seja, eu estou percebendo pontos altos, né, pontos baixos, provocados em decorrência desse movimento que eu fiz aqui com a corda. Pois bem, esses pontos altos são chamados de crista. Esses pontos baixos são chamados de vale, tá? E essa profundidade do vale é chamado de amplitude. E a altura, gente, de uma crista também é chamada de amplitude. Então, você vê aí já 3 nomes, né, no que diz respeito aos elementos de uma onda. Quais foram, professora? Foi a palavra crista, a palavra vale e o termo amplitude, que eu vou falar demais na aula de hoje, tá? Então, essa amplitude é exatamente essa altura, né, da crista ou essa profundidade do vale. Agora, o interessante também, a distância entre 2 cristas ou a distância entre 2 vales também recebe um nome, e esse nome é chamado de comprimento de onda, tá certo? Então, é necessário que você compreenda e que você identifique esses elementos em uma determinada onda, tá certo? Pois bem, com relação, por exemplo, às qualidades, né, que é para que a gente possa compreender, né, como é que a gente vai distinguir, né, os sons, é necessário que a gente estude algumas propriedades dele. Por exemplo, eu vou falar de intensidade, eu vou falar de altura e eu vou falar também de frequência, tá? Então, esses 3 termos, né, que eu estou voltando agora, representam as propriedades do som. Consequentemente, vão nos dar as características, né, do som. Pois bem, então, gente, o que significa a palavra intensidade? Bom, gente, a intensidade do som diz respeito à quantidade de energia que vai ser transmitida por uma onda sonora. A quantidade de energia que a onda sonora transmite, eu vou chamar exatamente de intensidade, tá? E um detalhe, gente, essa intensidade, ela é usada
para classificar o som em dois termos, né? Eu vou chamar som forte, aquele som que tem maior intensidade. E eu vou chamar de som fraco, aquele som que tem menor intensidade. Professor, e como é que eu sei que o som é forte ou como é que eu sei que o som é fraco? Bom, isso aí está relacionado ao que nós chamamos de amplitude da onda. Lembra do material anterior, né? Quando eu falava que a amplitude é um dos elementos da onda? Pois então, essa amplitude ela é de grande importância para determinar a intensidade do som, tá? Então eu coloquei uma imagem bem interessante. Uma pessoa que perfurando o solo com a britadeira, né? E ali uma imagem mostrando a amplitude do som provocado por essa britadeira em função do tempo, tá certo? Então o que é que eu estou observando? Eu estou observando que as cristas, elas são altas, né? Quer dizer, grande altitude, grande amplitude, tá? Enquanto que, por exemplo, o som vindo de uma flauta, olha o que acontece aqui com a amplitude. A amplitude é pequenininha, tá? É baixa. Então, quanto maior a amplitude, maior, mais forte é o som, ou seja, maior é a intensidade do som. Quanto menor for essa amplitude, o que acontece com o som? O som vai ser mais fraco, vai ter uma menor intensidade. A gente observa isso na prática. Por exemplo, você pega aí, você está me assistindo, né, na TV. Aí você aumenta o volume, né, da nossa televisão. O que é que acontece? A partir do momento que eu estou aumentando esse volume, né, no controle da TV, o que é que eu observo? Que vai aumentar a amplitude. Na hora que aumenta a amplitude, o som fica forte. Quando eu reduzo o volume da TV, o que acontece? A intensidade fica menor intensidade, porque diminui a amplitude da onda, tá certo? Via de regra, a gente nunca fala assim, não é verdade? Quando você aumenta o volume, alguém diz, pode diminuir, porque o som está alto, né? Então, é errado a gente falar isso. Quanto maior o volume, maior é a amplitude. Então, o som fica forte. Se eu vou diminuir o volume, o que acontece com o som? O som vai ficar mais fraco, tá? Então, intensidade diz respeito a quê? A amplitude e diz respeito a uma classificação do som em forte e som fraco, tá certo? Pois bem, a segunda propriedade, gente, é a altura do som. Essa altura diz respeito a outro elemento, que é o que eu vou chamar de frequência, tá? Pois bem, então essa altura vai me dar duas qualidades do som. Quais, professora? É o som alto e o som baixo, tá certo? Som alto é aquele que tem grandes frequências e o som baixo é aquele que tem menor frequência. Olha aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês. Então, nesse primeiro momento, o que é que eu estou vendo? Eu estou observando que a quantidade, o número de oscilações da onda sonora é menor do que no segundo caso, não é verdade? Olha, a quantidade de oscilação por segundo é bem maior na segunda imagem. E essa quantidade, esse número de oscilações por segundo é o que eu vou chamar exatamente de frequência. Ou seja, quanto maior a frequência, mais alto é o som. Quanto menor a frequência, mais baixo é o som. Tá certo? Pois bem, então, outra coisa que é interessante falar. Que o som alto, que é o som de grande frequência, ele é chamado de som agudo. Já o som que tem baixa frequência, ele é chamado de som grave. São os sons graves. A gente pode ver isso aí também, gente, com muita facilidade, com clareza, quando você observa, por exemplo, uma corda de violão, né? Então, quando essa corda está esticada, o que acontece com o som? O som é alto, né? Então, o som vai ser agudo. Quando essa corda do violão, ela está frouxa, o que é que a gente observa? A gente observa, por exemplo, um som baixo, né? Um som baixo, ou seja, um som de baixa frequência. Professor, mas eu não tenho violão aqui na minha casa. Pois pega um elástico,
Se você pegar um elástico e esticar o elástico, você vai ver a mesma coisa. O elástico esticado vai nos dar exatamente esse som alto, ou seja, um som com alta frequência, o som agudo, tá? Enquanto que, por exemplo, quando eu vou soltando o elástico e ele vai ficando frouxo, o que acontece com o som? Ele vai se tornando mais baixo. Então, é um som de baixa frequência e é um som chamado ou classificado de grave, tá certo? Eu coloquei também aqui, gente, uma curiosidade, eu achei bem interessante, com relação à voz humana. Então, quando, por exemplo, as nossas cordas vocais estão bem esticadas, elas vibram muito. Na hora que elas estão bem esticadas, o que acontece com o som? O som é alto, tá? Aí, resultado, o som é classificado como agudo. Agora, quando as nossas pregas vocais, elas estão, por exemplo, menos esticadas, o que acontece com o som? O som vai ser baixo. Consequentemente, a gente classifica esse som como grave. Tá certo, gente? É uma curiosidade. Aí eu coloquei pessoas que têm, por exemplo, pregas vocais mais finas, significa dizer o quê? Que o tom da voz, né, o som da voz é um som mais agudo. Tá? É um som mais agudo. Por qual motivo? Porque se a prega vocal é fina, ela está bem esticada. Então, quando ela está bem esticada, ela vibra mais. E o som é alto. Tá? Então, o som é classificado como agudo. Tá certo? Então, você pode estar pensando assim, professora, é tanta informação, não é verdade? Mas não tem problema nenhum. Nas próximas aulas, vocês vão exercitar esse conteúdo. Com a professora Valdélia, ela vai falar a respeito dessas propriedades com exercícios. Então, vocês vão, consequentemente, tirar de letra, né? Então, quando eu falar de intensidade, eu estou me referindo a som forte e a som fraco, no que diz respeito à amplitude, né? Quando eu falar de altura, eu estou me referindo a som alto e a som baixo. Lembrando que a altura diz respeito a quem? A frequência, tá? Muito bem. E a outra propriedade é exatamente a frequência, tá? Que eu já falei anteriormente, mas eu vou repetir, né? Que a frequência, ela representa a quantidade, o número de oscilações por segundo, tá certo? Então, olha a imagem, de novo. Então, você está vendo aqui na primeira imagem que a quantidade de oscilação, né, da onda é bem maior do que na segunda, né? Então, quanto maior essas oscilações, maior a frequência. Quanto menor, né, quanto menor a quantidade de oscilações, então menor a frequência. Aí você lembra da explicação anterior que quando você tem altas frequências ou amplitude alta, né? Quando você tem baixa frequência, o que acontece com a amplitude? Ela é menor, tá certo? Pois bem, então, gente, frequência, altura e intensidade são propriedades do ar que, consequentemente, caracterizam, né, o próprio ar, tá certo? Legal. Agora, gente, também é interessante que você estude também como é que acontece essa propagação do som, tá? Já vimos, né, anteriormente que nós vamos ter obrigatoriamente uma fonte sonora, né, gente? Aí essa fonte sonora vai produzir som e o som se propaga através de quê? Através de ondas sonoras e necessitando, por exemplo, de um meio material. Tem que ter um meio material para o som se propagar, tá certo? Legal. Então eu vou fazer uma pergunta, gente. Os órgãos responsáveis pela nossa audição são os nossos ouvidos, chamados agora de orelha, né, gente? Mas como é que o som chega até eles, né? Para que possam ser interpretados pelo nosso cérebro, né? Então, vocês viram que eu acabei de responder. Como é que esse som chega até a minha orelha? É através exatamente das ondas sonoras, não é verdade? Através dessas ondas. Pois bem. Gente, agora o som também, quando ele está se propagando, ele adquire, ele tem uma certa velocidade, né? Gente, e a velocidade do som está ligada, por exemplo, ou está relacionada à proximidade que há entre as partículas do meio onde o som vai se propagar, tá certo? Então,
Quanto maior essa proximidade entre as partículas desse material onde o som se propaga, maior a velocidade. Tá? Então, quanto maior a proximidade, maior a velocidade. Então, você entende rapidamente. Ah, professor, então, a velocidade do som é maior em meio sólido. Por quê? Porque em função daquela coesão, lembra? A matéria sólida tem uma coesão maior do que a repulsão entre as partículas. Então, as partículas estão fortemente ligadas. Então, aqui a velocidade é bem maior. Onde a velocidade do som é menor? Ora, lá no meio gasoso, né? Ou seja, no ar atmosférico, a gente observa que a coesão não é grande em relação à repulsão. A repulsão é maior, né, do que a coesão. Aí, resultado, as partículas estão soltas, estão separadas. Então, a velocidade de propagação do som é menor. E no meio líquido, a gente costuma dizer que essa velocidade é intermediária. Entre quem? Entre a velocidade do som no ar atmosférico, por exemplo, e a velocidade do som no ambiente sólido. Tá certo? Muito bem. Aí eu queria fazer aqui um desafio, né? Passei demais. Um desafio, que é assim. Você já percebeu, gente, que durante uma tempestade é comum vermos o clarão de um raio e só depois de algum tempo é que você vai ouvir o barulho do trovão? Já observaram isso? Inclusive, eu quero que você pense um pedacinho, eu vou aguardar alguns segundos, com essa imagem bem aqui. Então, gente, qual seria a resposta? Vamos pensar? Alguns segundos? Pois bem, eu acho que deu tempo, né, gente? Eu tenho certeza que vocês acertaram. E vocês vão falar o que para mim, professora? Essa questão de você ver primeiro, né, o clarão, para depois ouvir o barulho, muito fácil. Diz respeito à velocidade, né, gente? A velocidade da luz é bem maior do que a velocidade do som no ar. Inclusive, a velocidade da luz é em torno de 300 mil quilômetros por segundo. Já, por exemplo, a velocidade do som no ar é pequena, é em torno de 340, 343 metros por segundo. Então, é por esse motivo que quando está chovendo forte, uma tempestade, né? Aí vem um raio, né? Um raio cai. Aí você vê o clarão e já fica com medo, esperando aqui o barulho, né? Que é o tão chamado trovão. Então, isso está associado à questão da velocidade, né? Da luz e a velocidade do som no ar. Não é verdade? Muito bem, tenho certeza que vocês acertaram, né? Bom, gente, o som também, ele sofre alguns fenômenos, né? Ou seja, fenômenos sofridos pelo som. Professora, tem muito termo, né, gente? Até agora vocês perceberam que eu estou fazendo umas perguntinhas, mas tem muita informação, porque é necessário, na próxima aula, que vocês irão exercitar essa parte conceitual que eu estou trabalhando, tá certo? Não se preocupe. Então, gente, quais são esses fenômenos? Vamos lá. Primeiro fenômeno é o fenômeno de reflexão, o segundo de absorção e o terceiro de refração, tá? Então, eu vou voltar a imagem e vou ficar nessa figura, tá? Por quê? Porque ela mostra tudo que eu quero, tá? Então, quando eu falar de reflexão, o que significa reflexão? Olha, preste bem atenção para a imagem. Aqui você tem um corpo sonoro, consequentemente produzindo som. Esse som está se propagando através de uma onda sonora. Só que esse som, essa onda, ela tocou aqui no obstáculo, né? Aí olha o que acontece. Uma parte dessa onda vai ser absorvida, vai ficar retida nesse obstáculo e a outra vai voltar. Então, a volta da onda ao tocar no obstáculo é o que nós chamamos de reflexão. Olha como é fácil, né? Agora, a absorção é quando a onda, né, a onda sonora, ela fica retida. A gente costuma dizer que esses objetos aqui são chamados de abafadores de som, tá? São abafadores de som. É o que acontece, por exemplo, em alguns ambientes, como teatros, né? Onde a gente observa a presença de cortinas, né, os tapetes, né, esses materiais, eles têm essa propriedade de abafar o som,
para que o som, gente, a onda sonora, ela não seja toda refletida. Porque se isso ocorrer, a gente vai ter um ambiente com muita reflexão de som. Então, consequentemente, vai danificar, vai prejudicar o ambiente, né? A parte acústica, né, do ambiente. Pois bem, então, a absorção significa retenção, né? E quando a onda, ela atravessa, ela passa de um meio para outro, esse fenômeno é chamado de refração, tá certo? Então, essa imagem, ela foi muito bem, ela foi importante, né, para que a gente visualize esses três fenômenos sofridos pelo som. Agora, é interessante também, gente, a gente falar do eco, né? O eco, a gente costuma dizer que o eco é a volta do som, é uma repetição do som, tá? Agora, gente, cientificamente, foi comprovado, por exemplo, que quando uma fonte sonora emite o som e essa onda sonora, ela toca um objeto que está mais ou menos a 17 metros dela ou acima desses 17 metros daquela fonte, esse som, gente, essa onda, ele pode retornar de uma maneira mais lenta. Aí sabe o que acontece? Essa volta do som, ao tocar, por exemplo, nesse obstáculo, que está mais ou menos a 17 metros ou mais, né, dessa fonte, é o eco. Aí o nosso cérebro, ele vai ouvir dois sons, né? Então ele vai ouvir, por exemplo, o som direto da fonte, né? E depois ele escuta de novo o som voltando. Então essa volta do som é o que nós chamamos de eco, tá? Então, por exemplo, no meio ambiente, naturalmente, as montanhas, elas podem ser uma das causas, né, dessa repetição do som, tá certo? Pois bem. Então, gente, falar também sobre o som é a gente falar bem aqui no que eu vou chamar de sons audíveis, né? Professor, o que é um som audível? É um som que a gente pode ouvir, né? Então, você está me ouvindo. Então, se você está me ouvindo, o som, esse som que é percebido, né, é chamado de som audível. Pois bem, sons audíveis têm uma frequência mínima de 20 Hz e uma frequência máxima de 20.000 Hz. Sons com frequências superiores a 20.000, eu vou chamar de ultrassons, não consigo ouvir. Como também sons com frequência inferior a 20 Hz, também eu não consigo ouvir, é o tão chamado infrassom, tá certo? Legal. E lembrar também, gente, da importância da nossa orelha, né, gente? A orelha humana, no que diz respeito a essa questão da captação do som, né? Então, você lembra, por exemplo, que a nossa orelha, né, ela tem três regiões bem distintas, né? Nós vamos ter, por exemplo, aqui a orelha externa, né? A orelha média com os ossículos, né? E a orelha interna, tá? Então, olha o que acontece. Olha a chegada do som lá, né? A onda sonora chegando. Então, o que capta essa onda sonora? É exatamente esse pavilhão, essa região da orelha que eu estou pegando, né? Então, o pavilhão capta esse som, essa onda sonora. Essa onda sonora passa por aqui, por um canal auditivo externo, chega numa membrana chamada timpânica, lembram do tímpano? E esse tímpano vibra, né? E essa vibração, gente, ela chega na nossa orelha interna. Quando ele chega na orelha interna, gente, essas vibrações, elas são transformadas em mensagens nervosas. E essas mensagens serão conduzidas, né, gente, através de um nervo. Olha, sendo conduzida aqui, através de um nervo para o cérebro. E é ele que vai nos dar exatamente essa distinção do som. Então, essa formação do som, a distinção dele, é o cérebro que vai nos dar essa informação, tá certo? Pois bem, então o que nós estudamos hoje, né? O que é que nós estudamos? Nós estudamos exatamente, apresentamos essa ciência, né, gente, chamada acústica, que estuda o som, né? Vimos também nessa imagem, nós vimos também aqui nessa aula de hoje, exatamente
os elementos que vão caracterizar o som, trabalhamos as ondas sonoras, né? Trabalhamos os elementos dessa onda, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, com certeza. Nós iremos exercitar muito bem, né, na próxima aula. E qualquer dúvida, né, nós vamos tirando com os nossos professores, não é verdade? Um grande abraço, que vocês tenham realmente entendido. Saúde para todos. Bye, bye.